Olá, gente! A nossa aula de hoje é sobre a teoria do orbital molecular. Alguns aspectos das ligações, eles não foram explicados totalmente pelas estruturas de Lewis, nem pelo modelo de repulsão dos pares eletrônicos que nós estudamos há pouco tempo, tampouco pela teoria da ligação de valência, que foi o tema da nossa última aula. Por exemplo, por que a molécula de oxigênio, o O2, interage com um campo magnético? Por que algumas moléculas são coloridas? Para encontrar essas respostas, nós precisamos utilizar uma teoria chamada de teoria do orbital molecular. Voltando à questão da interação magnética da molécula de oxigênio, de acordo com a teoria de Lewis e a teoria da ligação de valência, os dois átomos de oxigênio presentes na molécula possuem todos os elétrons emparelhados. Só que o oxigênio ele apresenta uma propriedade chamada paramagnetismo, que ela vai de encontro à ideia de que os elétrons na molécula estão emparelhados, porque para uma molécula ser considerada paramagnética, ela obrigatoriamente tem que apresentar elétrons desemparelhados. Enquanto nos modelos de Lewis e de ligação de valência, os elétrons estão localizados em átomos ou entre pares de átomos, como nós vimos nas aulas anteriores, na teoria do orbital molecular, ou TOM, como vocês podem encontrar por aí, todos os elétrons de valência estão deslocalizados sobre toda a molécula, ou seja, eles não pertencem a nenhuma ligação em particular. Nessa teoria dos orbitais moleculares, os elétrons ocupam orbitais chamados orbitais moleculares, que se espalham por toda a molécula. E esses orbitais são resultado da combinação dos orbitais atômicos que nós vimos nas aulas anteriores, de cada um dos átomos que compõem aquela molécula. Em outras palavras, enquanto nos modelos de Lewis e na teoria de ligação de valência, os elétrons estão localizados em átomos ou entre os pares de átomos, na TOM, todos os elétrons de valência estão deslocalizados sobre toda a molécula. Vamos começar analisando a molécula mais simples, que é o H2, a molécula de gás hidrogênio. Os orbitais moleculares, eles são sempre construídos a partir da superposição de orbitais atômicos, que pertencem à camada de valência dos átomos daquela molécula. Então, o orbital molecular, ele provém de uma combinação linear de orbitais atômicos, que também é chamada nos livros de LCAO. Qualquer orbital molecular formado a partir dessa superposição desses orbitais atômicos é chamado de orbital molecular LCAO. Um orbital molecular proveniente de uma combinação linear, ele possui energia menor do que qualquer um dos orbitais atômicos utilizados na formação dele. Os dois orbitais atômicos são como ondas centradas em núcleos diferentes. Quando essas ondas se interferem de forma construtiva, a amplitude da onda aumenta, onde acontece essa superposição dos orbitais, como nós podemos ver na primeira figura do slide. O aumento da amplitude indica que existe uma maior densidade de probabilidade entre os núcleos. Como um elétron que ocupa um orbital molecular é atraído por esses dois núcleos, ele tem energia menor do que quando ele está confinado ao orbital atômico de um só átomo. Além disso, como o elétron pode ocupar um volume maior do que quando ele está confinado a um único átomo, ele também tem uma baixa na sua energia cinética. O orbital resultante desse tipo de combinação de orbitais atômicos tem energia menor total e ele é chamado de orbital ligante. No caso do H2, os dois orbitais atômicos que estão se superpondo são os orbitais esféricos, porque nós estamos falando de orbitais atômicos do tipo 1s. A mesma regra da hibridação também serve aqui. Quando N orbitais atômicos se superpõem, eles têm que formar N orbitais moleculares. Então, eles têm que haver essa superposição e formar a mesma quantidade de orbitais atômicos iniciais. No caso da molécula de hidrogênio, como são combinados de forma linear dois orbitais atômicos, devem surgir obrigatoriamente dois orbitais moleculares. No segundo orbital molecular formado, pois eles foram formados a partir de dois orbitais atômicos,
A interferência ela é do tipo destrutiva, quando eles se superpõem, e existe uma superfície nodal nos pontos em que os orbitais atômicos se anulam, que é chamada de nodo. No caso da molécula de hidrogênio, a superfície nodal ela é um plano equidistante entre os dois núcleos. Se um elétron ocupa este orbital, ele é excluído fortemente da região internuclear, da região entre esses núcleos atômicos, e, consequentemente, ele tem uma energia mais alta do que quando ele ocupa um orbital atômico. Esse tipo de combinação de orbitais atômicos tem a energia total maior, e ela é chamada de orbital antiligante. As energias dos orbitais atômicos originais e dos orbitais moleculares, tanto ligante quanto antiligante, elas são normalmente representadas na forma de uma figura chamada diagrama de níveis de energia dos orbitais moleculares, que está no nosso slide 7. O acréscimo de energia de um orbital antiligante em relação aos orbitais atômicos, ele é quase igual ou é um pouco maior do que a diminuição de energia que ocorre no orbital ligante correspondente a ele. No H2, dois orbitais atômicos, um S, um de cada átomo de hidrogênio, se fundem para formar dois orbitais moleculares. Um orbital ligante, que é chamado de σ1s, e um orbital antiligante, chamado de σ1s asterisco. O símbolo 1s, na anotação, ele representa os orbitais atômicos que formaram esses orbitais moleculares. O símbolo sigma indica que construímos um orbital sigma, que é um orbital em formato de salsicha e sem plano nodal, na direção do eixo internuclear, daquele eixo que corre entre os núcleos. Dois elétrons, um de cada átomo de hidrogênio, eles ocupam o orbital ligante, que é de menor energia, resultando na configuração σ1s2. Como só o orbital ligante está ocupado, nesse caso, a energia da molécula ela é menor do que a dos átomos separados. Então, isso quer dizer que o hidrogênio, sim, ele existe na forma de moléculas H2. Dois elétrons em um orbital sigma, eles formam uma ligação do tipo sigma. Até mesmo um único elétron consegue manter dois átomos ligados, embora com uma energia, claro, que é aproximadamente igual a metade da que usaria um par de elétrons na ligação. E por isso, ao contrário do que é previsto pela teoria de Lewis e também pela teoria da ligação de valência, um par de elétrons não é essencial para manter uma ligação. Ele é apenas o número máximo de elétrons que é permitido naquele orbital molecular de acordo com o princípio da exclusão de Pauli. Agora vamos entrar na descrição dos orbitais moleculares de moléculas diatômicas homonucleares, ou seja, moléculas formadas por dois átomos do mesmo elemento. E vamos começar pelas moléculas formadas por elementos do período 2, ou seja, que possui uma segunda camada na distribuição eletrônica. No nosso slide, o nosso exemplo é do diagrama de níveis de energia da molécula de lítio. O átomo de lítio, ele apresenta um número atômico 3, e a distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s1. E a sua camada de valência, 2s1, possui um elétron. Sabendo disso, primeiro devemos construir todos os orbitais moleculares possíveis a partir dos orbitais atômicos da camada de valência de cada átomo de lítio. Os elétrons são então acomodados nos orbitais moleculares de acordo com as mesmas regras do princípio da construção dos orbitais atômicos. Ou seja, primeiro os elétrons são acomodados no orbital molecular de mais baixa energia, que é o σ2s. E depois sucessivamente nos níveis de energia mais alta. De acordo também com o princípio da exclusão de Pauli, cada orbital molecular pode acomodar até 2 elétrons emparelhados, ou seja, com spins contrários. E se mais de um orbital molecular de uma mesma energia estiver disponível, os elétrons ocupam um a um, ou seja, adotando os spins paralelos, de acordo também com a regra de Rand. Podemos agora estender essa ideia a outras moléculas diatômicas homonucleares com orbitais atômicos do tipo P. Como os átomos do período 2, a partir do boro, têm orbitais 2s e 2p nas camadas de valência,
Construímos os orbitais moleculares por superposição desses orbitais atômicos. Existem no total 8 orbitais atômicos, um orbital 2s e 3 orbitais 2p em cada átomo. Isto é, podemos construir 8 orbitais moleculares. Os dois orbitais 2s se superpõem para formar dois orbitais moleculares em formato de salsicha, um ligante, que é o orbital σ2s, e outro antiligante, que é o orbital σ2s *, como nós já vimos. Eles são parecidos com os orbitais σ1s e σ1s * da molécula de H2. Os três orbitais 2p de cada átomo, eles podem se superpor de duas maneiras diferentes. Os dois orbitais 2p direcionados ao longo do eixo internuclear, eles vão formar um orbital ligante do tipo σ2p e um orbital antiligante do tipo σ2p *, como nós podemos ver na figura do lado esquerdo do slide. Os dois orbitais 2p que são perpendiculares ao eixo internuclear, eles vão se superpor de forma lateral, para formar um orbital π ligante e um orbital π antiligante, igual ao da figura ao lado direito do slide de vocês. Existem dois orbitais perpendiculares 2π em cada átomo, que vão formar 4 orbitais, 2 ligantes, que é o π2p, e 2 antiligantes, que serão o π2p *. Através da TOM, podemos entender por que não existem moléculas formadas pelos gases nobres. No exemplo, nós temos o diagrama de níveis de energia da suposta molécula de hélio. Como cada átomo de hélio possui 2 elétrons de valência, na distribuição deles no diagrama, o orbital sigma antiligante estaria preenchido, e seu efeito desestabilizador cancela o efeito estabilizador do orbital sigma ligante, ou seja, não há força de atração entre os átomos de hélio devido ao número igual de elétrons ligantes e antiligantes. E assim, os átomos de hélio não interagem para formar moléculas, ou seja, a molécula hélio 2 não existe. Isso também é comprovado pela ordem de ligação da molécula, que é 0, ou seja, não há ligações. Existe uma diferença na ordem dos níveis de energia de algumas moléculas. Mais especificamente, as energias dos orbitais ligantes σ2p e π2p estão invertidas no caso do diagrama do oxigênio e do flúor, em relação a dos outros elementos do período 2. A ordem dos níveis de energia é fácil de ser entendida no caso dessas duas moléculas, porque a superposição que ocorre cabeça a cabeça entre os orbitais 2p para formar os orbitais σ2p ligante e σ2p antiligante, ela é mais efetiva do que a superposição lateral que ocorre para formar os orbitais π2p ligante e π2p antiligante. Por isso, o orbital molecular σ2p é menos energético do que o orbital π2p formado, e então ocorre a inversão no diagrama. Depois de sabermos quais orbitais moleculares estarão disponíveis, nós podemos construir a configuração eletrônica do estado fundamental das moléculas, usando o princípio da construção que nós vimos lá em cima. Por exemplo, temos no slide o diagrama de energia da molécula de N2. O átomo de nitrogênio ele pertence ao grupo 5 da tabela periódica. Então, cada átomo pertencente à molécula vai contribuir com 5 elétrons de valência. Logo, 10 elétrons devem ser colocados nos orbitais moleculares. 2 deles preenchem o orbital σ2s. Os próximos 2 vão preencher o orbital σ2s antiligante. Na sequência de ocupação estão os orbitais π2p, que podem acomodar um total de 4 elétrons. Lembrando aqui que são 3 orbitais π, porém um deles vai formar um orbital do tipo sigma por causa da superposição frontal entre os orbitais atômicos. Os dois últimos elétrons, eles ocupam o orbital σ2p. Logo, a configuração do estado fundamental da molécula de nitrogênio fica σ2s2, σ2s2 antiligante, π2p4 e π2p2.
Ainda podemos classificar o orbital molecular desocupado de energia mais baixa como LUMO, que no nosso exemplo da molécula de N2 vai ser o orbital π2p antiligante. E o orbital molecular ocupado de energia mais alta como HOMO, que aqui no nosso exemplo vai ser o orbital σ2p. Simplificando, o HOMO ele é o orbital que vai atuar como transferidor de elétrons, enquanto que o LUMO ele pode ser o orbital que vai receber os elétrons em muitas ligações químicas. Essa descrição dos orbitais moleculares de N2 parece muito diferente da estrutura de Lewis, só que elas são muito próximas na verdade. Nós podemos entender isso definindo a ordem de ligação, que é o número líquido de ligações que aqueles átomos fazem. A ordem de ligação ela é calculada pela fórmula meio vezes N menos N asterisco, onde N é o número de elétrons dos orbitais moleculares ligantes e N asterisco é o número de elétrons dos orbitais moleculares antiligantes. No caso de N2, existem 8 elétrons nos orbitais ligantes e 2 elétrons nos orbitais antiligantes. Assim, a ordem de ligação é 8 menos 2 sobre 2, que é igual a 3. Como a ordem de ligação é 3, existem efetivamente 3 ligações entre os átomos de nitrogênio, exatamente como sugere a estrutura de Lewis. A configuração eletrônica do estado fundamental do oxigênio ela é obtida pela adição dos 12 elétrons de valência, 6 de cada átomo de oxigênio, aos orbitais moleculares formados. Os primeiros 10 repetem a configuração do flúor, de acordo com o princípio da construção, e os últimos 2 elétrons ocupam 2 orbitais, π2p antiligante, com spins paralelos, como podemos ver na figura do slide. Então, a configuração final é σ2s2, σ2s2 antiligante, σ2p2, π2p4, π2p1 antiligante e π2p1 antiligante também. Essa conclusão responde à pergunta do início da aula sobre o porquê da molécula de oxigênio interagir com um campo magnético. Como vimos agora na distribuição dos elétrons no diagrama de energia, os 2 últimos elétrons estão desemparelhados. Seus campos magnéticos não se cancelam e a molécula, por isso, ela é paramagnética. A ordem de ligação da molécula de oxigênio é 8 menos 4 sobre 2, que é igual a 2. Essa ordem de ligação é coerente também com a estrutura de Lewis. A ligação em uma molécula diatômica heteronuclear é polar, e os elétrons são compartilhados desigualmente pelos 2 átomos, por causa da diferença de eletronegatividade entre eles. Em uma ligação iônica, o coeficiente de um dos íons é praticamente zero, porque o outro íon captura quase toda a densidade eletrônica por causa dessa diferença de eletronegatividade. Já em uma ligação covalente apolar, o par de elétrons é compartilhado igualmente entre os 2 átomos. E em uma ligação covalente polar, o orbital atômico do átomo mais eletronegativo tem a energia menor. Logo, ele contribui mais para o orbital molecular de menor energia. Ao contrário, a contribuição do orbital atômico de maior energia, que pertence ao átomo menos eletronegativo, é maior para o orbital molecular de maior energia, o orbital antiligante. Essa ideia fica clara no exemplo da molécula do ácido fluorídrico. A ligação sigma é formada por um par de elétrons em um orbital sigma, construído a partir dos orbitais 2pz do flúor e 1s do hidrogênio. Como a eletronegatividade do flúor é 4 e do hidrogênio é 2,2, nós podemos admitir que o orbital sigma ligante ele tem caráter predominantemente 2pz, que é o orbital proveniente do flúor, e que o orbital sigma antiligante tem maior caráter 1s. Estas composições elas foram confirmadas por cálculos teóricos.
E como os dois elétrons do orbital ligante, eles são mais provavelmente encontrados no orbital 2pz do que no orbital 1s, existe uma carga parcial negativa no átomo de flúor e uma carga parcial positiva no átomo de hidrogênio. Para encontrar a configuração eletrônica do estado fundamental das moléculas heteronucleares, nós usamos o mesmo procedimento para as moléculas homonucleares, só que com algumas diferenças, como por exemplo, no diagrama de níveis de energia, os orbitais moleculares não estão equidistantes como nas moléculas homonucleares.